A padaria de Dona Estela exalava um perfume de farinha tostada e canela que parecia impregnado nas próprias paredes de madeira, mesmo quando o forno estava apagado há horas. Durante 5 anos, Isabela Marval conheceu o mundo a partir daquele balcão estreito da mesa de jacarandá, onde sovava a massa antes do primeiro raio de sol, e do pequeno quarto nos fundos, onde dormia sob uma manta de algodão fina, e guardava seus poucos pertences em uma caixa de madeira sob a cama. Não era uma vida de luxos nunca fora, mas ela tinha um teto, um ofício e uma chave que podia carregar com orgulho no bolso do avental. Para uma jovem que chegara à cidade de Piraquara sem nada além da coragem, aquilo já representava um universo de segurança. Dona Estela havia partido em uma madrugada cinzenta de outono, sem fazer alarde, como se não quisesse interromper o descanso de ninguém, nem mesmo ao se despedir da vida. Ela estivera debilitada por várias semanas, mas Isabela, movida por aquela esperança teimosa de quem não pode se dar ao luxo de perder mais nada, continuou acendendo o forno todos os dias. Ela limpava as bandejas com esmero, atendia os fregueses com um sorriso contido e deixava sempre uma xícara de caldo quente ao lado da cama da anciã. Quando o enterro aconteceu, a padaria permaneceu com as portas cerradas por 2 dias. No terceiro dia, o sobrinho apareceu. Era um homem de mãos excessivamente limpas e um olhar rápido clínico que parecia calcular o valor de cada grão de poeira. Ele entrou, acompanhado de um tabelião, vasculhou gavetas, contou as moedas de cobre no caixa, levantou as toalhas de mesa e observou as paredes como quem analisa um objeto que já tem preço definido antes mesmo de possuir uma história. O imóvel será vendido, declarou ele, sem sequer se sentar. Isabela estava parada junto ao forno, com as mangas da blusa arregaçadas e as mãos ainda pálidas de farinha. Vendido sim, já temos um comprador de fora muito interessado. Eles virão fazer as medições amanhã pela manhã. Ela olhou para a mesa de amassar para as assadeiras escurecidas pelo uso e para a cortina que separava o comércio de sua vida privada. Não perguntou o motivo de tamanha pressa. Pessoas que tomam essas decisões raramente esperam que os outros terminem de dizer adeus. Eu posso continuar trabalhando, disse ela com uma voz baixa, porém firme. Conheço os pedidos dos vizinhos, os fornecedores, as pequenas contas que ainda restam. O sobrinho não foi cruel, e isso, de certa forma, foi o que mais doeu. Ele falou com a tranquilidade fria de quem acredita estar sendo apenas razoável. O novo proprietário trará sua própria equipe, gente de confiança dele. Isabela baixou o olhar para as próprias mãos. Tinha uma pequena cicatriz de queimadura no pulso, uma marca antiga do forno, uma entre tantas que contavam sua jornada ali. Durante anos cuidara daquela padaria como se proteger o lugar fosse também proteger um pedaço de si mesma. E agora? Descobria que um lugar podia simplesmente soltá-la sem tremer. O homem retirou algumas moedas de metal do bolso e as depositou sobre a mesa de madeira. Isto é o que lhe devo pela última semana trabalhada, Isabela. Ela não tocou no dinheiro de imediato. Eu também durmo aqui, lembrou ela. O sobrinho olhou para o quarto nos fundos, como se tivesse acabado de se dar conta de que por trás dos sacos de farinha existia um ser humano. Pode ficar esta noite, mas amanhã precisará sair. Eles precisam que o local seja entregue completamente vazio. Não houve gritos, não houve súplicas desesperadas. Isabela aprendera cedo que para quem não tem um sobrenome forte, chorar demais às vezes só fazia com que os outros fechassem a porta com mais rapidez. Ela apenas assentiu. Entendo. O homem pareceu aliviado, talvez esperando um escândalo que não veio. Talvez tenha agradecido mentalmente por aquela moça pobre aceitar seu destino sem incomodar a ordem das coisas. Quando ele saiu, Isabela ficou completamente sozinha na padaria. O silêncio agora tinha um peso diferente, uma densidade que parecia sufocar a luz que restava da tarde.
Antes, quando o forno se apagava, ainda restavam sons reconfortantes, o estalar da madeira, esfriando a tosse seca de Dona Estela no quarto, ou algum vizinho batendo tarde na porta em busca de um pão esquecido. Naquela tarde, não havia nada. Apenas a chuva fina de Piraquara batendo contra o vidro da vitrine e o pó da farinha suspenso no ar cinzento. Isabela começou a recolher suas coisas devagar, uma muda de roupa, um pente de osso, um lenço azul já desbotado pelo tempo, 2 agulhas de costura, um pedaço de sabão envolto em pano e as moedas que lhe haviam deixado sobre a mesa. Levou também 3 pães do dia anterior endurecidos nas bordas que ninguém mais reclamaria. Antes de fechar sua caixa de pertences, ela abriu a gaveta, onde Dona Estela guardava o que tinha de mais precioso, suas receitas. Lá estava o caderno de capas marrons, manchado de gordura com as quinas dobradas e a caligrafia apertada da falecida. Pão de mel para dias frios, biscoito de maçã para o outono, bolachas com casca de laranja para quando o açúcar estivesse escasso. Isabela passou os dedos pela primeira página. O caderno não era legalmente seu, mas Dona Estela lhe prometera em uma noite de febre e cansaço: se um dia isso acabar, leve o caderno com você. As receitas também são uma forma de não ficar sem nada neste mundo. Isabela o guardou entre as roupas, como se fosse um amuleto contra o desamparo. Ao anoitecer, ela limpou a mesa de amassar pela última vez, deixando-a brilhando. Dobrou o avental com cuidado e o depositou sobre o encosto de uma cadeira, como se deixasse ali sua antiga identidade. Sentou-se na borda da cama estreita sem tirar os sapatos e olhou para as paredes descascadas. Vivera tanto tempo em um lugar emprestado que quase esquecera que era de fato emprestado. A cama, a chave e o cheiro de pão fresco pela manhã. Tudo parecera seu, porque ela cuidava de tudo com amor. Mas cuidar de algo nem sempre era suficiente para que o mundo reconhecesse que você pertencia àquele lugar. Na manhã seguinte, antes que os homens do novo dono chegassem, Isabela saiu com sua bolsa de pano ao ombro. A chuva continuava caindo constante e melancólica. Na porta, ela hesitou por um breve instante. Olhou para o letreiro velho da padaria, com as letras desgastadas pelo sol e pela chuva, e para o cristal embaçado por dentro. Depois baixou a vista, ajustou a bolsa contra o corpo e começou a caminhar. Não sabia para onde ir, apenas sabia que não podia mais ficar ali parada. E às vezes, quando a vida empurra alguém dessa maneira brutal, caminhar não é um ato de coragem, é a única opção que resta para não ser esmagado no meio do caminho. A estrada que saía de Piraquara tornou-se um lamaçal antes do meio-dia. Isabela caminhou primeiro ao lado das hortas comunitárias, depois entre cercas baixas de arame, até que a trilha começou a subir em direção às colinas da Serra da Mantiqueira. Perguntou em 2 casas se precisavam de uma ajudante. Na primeira, um homem de rosto fechado disse que não havia trabalho para estranhos. Na segunda, uma mulher a mediu de cima a baixo e respondeu que já tinha bocas demais para alimentar. Não foi um insulto direto, mas Isabela sentiu o peso da rejeição no peito. Ao cair da tarde, seus sapatos pesavam quilos devido ao barro acumulado. O pão que levava na bolsa umedecera e o céu estava de um cinza espesso quase tátil. O vento trazia o cheiro de terra molhada e folhas podres. Foi então que ela viu uma luz. Não era uma luz grande, apenas um brilho amarelado e trêmulo atrás de algumas árvores do outro lado de um caminho de pedras irregulares. Isabela parou sob a chuva e conseguiu distinguir uma cerca de madeira, um telhado inclinado e várias caixas de madeira elevadas sobre suportes que ela não reconheceu de imediato. Mais além, havia um pequeno estábulo. Ela avançou até a entrada da propriedade e parou diante do portão de ferro. Lá dentro, um homem fechava uma fileira daquelas caixas com movimentos lentos precisos, quase rituais.
Ele usava uma camisa escura, um colete de lã grossa e um chapéu molhado nas bordas. Não parecia ser um homem velho, mas carregava nos ombros uma quietude cansada, como se tivesse decidido há muito tempo economizar as palavras para não gastar a alma. O homem a viu antes mesmo que ela batesse. Ficaram se olhando sob a cortina de água. "Boa tarde", disse Isabela, com a voz levemente trêmula pelo frio. Ele não respondeu de imediato. Observou a bolsa de pano, os sapatos cobertos de lama e o rosto pálido da moça. Não havia dureza em seus olhos, mas também não havia confiança. "Boa tarde", ele disse por fim. Isabela engoliu em seco. Havia ensaiado muitos pedidos de ajuda pelo caminho, mas diante dele todos pareciam pobres demais. "Preciso de um lugar seco para passar a noite", disse ela com a verdade nua. "Posso trabalhar em troca. Amanhã seguirei meu rumo." O homem largou uma ferramenta sobre uma das caixas e se aproximou do portão sem abri-lo ainda. "De onde você vem?" "De Piraquara." "Tem família?" Isabela apertou a alça da bolsa. "Não por perto. Não uma família que possa me receber agora." Ele observou o rosto dela, talvez buscando a parte da história que ela omitia. Isabela sustentou o olhar, embora lhe custasse esforço. Não queria parecer desafiadora, mas também não queria parecer uma mendiga desamparada. "Eu trabalhava em uma padaria", acrescentou ela. "O dono vendeu o local. Perdi o emprego e o quarto onde morava." O homem continuou em silêncio por alguns segundos, que pareceram horas. Atrás do estábulo, ouviu-se um relincho forte e agudo, quase uma reclamação pela solenidade do momento. Isabela deu um pequeno pulo de susto. O homem girou a cabeça minimamente. "É o Leonildo", disse ele, como se aquilo explicasse todos os problemas do mundo. "Ele não gosta da chuva, mas também odeia ficar trancado." Isabela não pôde evitar olhar em direção ao som. Um burro pequeno e teimoso apareceu com meia cabeça para fora da porta do estábulo, com as orelhas erguidas e uma expressão de pura teimosia. Ele tinha uma mancha escura na testa e segurava entre os dentes o que parecia ser uma tira de pano. O homem suspirou pesadamente. "Aquilo era uma manta", ele resmungou. Pela primeira vez naquele dia terrível, Isabela sentiu algo parecido com um sorriso tentando aparecer em seus lábios. Não chegou a sorrir de fato, mas a expressão suavizou seu rosto cansado. O homem voltou a olhá-la. "Meu nome é Adriano Salcedo." "Isabela Marval", respondeu ela. Adriano abriu o portão de ferro. "Pode passar esta noite no quarto do armazém. Não é confortável, mas está seco." Isabela não entrou imediatamente. "Posso limpar, lavar, ajudar com os animais." "O que for preciso." "Amanhã veremos isso", interrompeu Adriano. "Prefiro que fique claro desde agora. Não quero favores." Ele a olhou com atenção renovada. Já não a via apenas como uma desconhecida sob a chuva, mas como alguém que tentava preservar o pouco de dignidade que lhe restava. "Está bem", ele disse. "Amanhã você me ajuda a organizar o armazém, e se souber cozinhar, pode acender o fogão cedo." "Eu sei cozinhar", garantiu ela. "Então será o suficiente." Isabela cruzou o portão e, ao fazê-lo, sentiu que não entrava em um refúgio definitivo, mas em uma pausa necessária. E aquela pausa naquela noite gélida já era muito mais do que ela ousara esperar. Adriano caminhou à frente dela pelo pátio de terra batida. Não fez perguntas desnecessárias, não ofereceu palavras de consolo vazias. Apenas abriu a porta de um armazém baixo, que exalava um cheiro profundo de cera, madeira velha e mel. "Pode dormir ali", ele indicou. "Tem uma manta no baú se o Leonildo ainda não a tiver mastigado." O burro relinchou novamente como se entendesse a acusação. Isabela retirou a bolsa do ombro. "Obrigada, Sr. Salcedo." "Adriano", ele corrigiu. Ela hesitou. "Obrigada, Adriano." Ele assentiu com seriedade e retirou-se para a casa principal. Isabela ficou sozinha no armazém.
Por uma fresta no telhado de telhas de barro, entrava uma linha fina de luz da lua que começava a surgir entre as nuvens. Nas prateleiras havia dezenas de frascos vazios, ferramentas para lidar com mel, pedaços de cera envoltos em papel pardo e etiquetas velhas que o tempo amarelara. Tudo ali parecia parado no tempo, como se a fazenda continuasse funcionando apenas por uma força de hábito, não por uma esperança renovada. Isabela passou a mão por um dos frascos cobertos de poeira. Depois, olhou para sua bolsa e para o caderno de receitas escondido nela. Não sabia o porquê, mas aquele lugar lhe despertava uma tristeza diferente da que sentira na padaria. Não era a tristeza de algo que morreu, mas a melancolia de algo que continuava esperando por algo que nunca chegava. Adriano voltou pouco depois, trazendo um prato de caldo, um pedaço de pão e uma vela acesa. "A cozinha já estava apagada", ele disse com voz rouca. "É o que temos para hoje." Isabela recebeu o prato com as duas mãos, sentindo o calor através da cerâmica. "É mais do que eu esperava." Ele não respondeu. Deixou a vela sobre uma caixa de madeira e olhou para o teto. "Se gotejar, mude a cama de lugar, empurre-a para perto da parede." Havia uma cama estreita ao fundo com uma manta dobrada. Isabela notou que a manta tinha um buraco em uma das quinas, provavelmente obra do Leonildo, mas estava seca e limpa. "Não vou incomodar", disse ela baixinho. Adriano olhou para ela antes de sair. "Eu não disse que incomodava?" A frase pairou no ar, sem ser gentil, mas também sem ser fria. Era apenas a exatidão daquele homem. Ela comeu devagar, sentada na borda da cama. O caldo estava simples, um pouco salgado demais, mas estava quente. Sentiu o calor descendo pelo peito e só então compreendeu o quanto de frio acumulara durante os quilômetros percorridos. Lá fora, a chuva apertou. No estábulo, o burro Leonildo movia algo, talvez um balde, ou qualquer outra coisa que não devesse tocar. De vez em quando, ele soltava um som áspero, uma indignação muito séria, como se a noite inteira fosse uma falta de respeito à sua vontade. Isabela olhou para a porta e sorriu de verdade. "Você também não sabe ficar calado, não é?" murmurou para o vazio. O burro respondeu com outro som gutural. Ela negou com a cabeça, achando graça, e abriu o caderno de receitas de Dona Estela. As páginas estavam cheias de anotações preciosas. Se o mel for muito forte, suavize com maçã cozida. Guarde a casca de laranja para os dias sem frutas frescas. Nunca jogue fora o pão duro, ele serve para o pudim de domingo. Isabela passou os dedos por aquelas notas. Na padaria, cada receita fora uma forma de resistir à escassez. Dona Estela dizia que a pobreza ensinava duas coisas: a se render ou a inventar. Elas sempre preferiram inventar. Isabela fechou o caderno e observou os frascos vazios no armazém. Havia muitos, talvez demais para uma fazenda que não parecia vender muito. Alguns tinham etiquetas desbotadas, outros estavam limpos, mas esquecidos no canto. A vontade de organizar tudo começou a formigar em suas mãos, uma herança de seus anos de labuta. Isabela acordou muito antes de o sol sequer pensar em aparecer. Não foi um despertar natural, embora seu corpo estivesse acostumado aos horários da padaria. Foi o som de algo quebrando e um zumbido inquieto que vinha do pátio. No início, ela não lembrou onde estava. Viu o teto baixo, os frascos e a vela consumida. Levou alguns segundos para que a imagem de Adriano e do Leonildo voltasse à sua mente. Então ouviu uma voz lá fora. Não era um grito, era algo pior. Uma voz contida pela urgência e pelo desespero silencioso. Isabela levantou-se num salto, calçou os sapatos, sem amarrar os cadarços corretamente, e abriu a porta do armazém. O pátio estava coberto por uma lâmina de água barrenta. A chuva diminuíra, mas durante a madrugada caíra com tanta violência que a terra saturada não conseguira absorver. Perto das caixas de abelhas, um pequeno canal de drenagem transbordara.
2 caixas estavam inclinadas com a base mergulhada na lama e na água. O zumbido ali era ensurdecedor, um tremor vivo de milhares de asas em pânico. Adriano estava de joelhos na lama, tentando levantar uma das caixas com cuidado extremo. Estava ensopado com as mangas da camisa sujas até o cotovelo e o rosto transfigurado pela tensão. "O que eu faço?" perguntou Isabela, correndo em sua direção. Ele se voltou surpreso por vê-la ali. "Vá para dentro, elas estão se afogando e vão atacar qualquer coisa que se mova." Isabela não recuou. Ela viu alguns sacos vazios sob o beiral, uma tábua de madeira encostada na parede e um monte de palha seca sob uma lona. Sem pedir permissão, correu e trouxe a tábua. "Você precisa de algo para elevá-las do chão", gritou ela por cima do zumbido. "Eu disse para não se aproximar", vociferou Adriano. "E eu perguntei o que eu faço", rebateu ela com a mesma intensidade. Ele cerrou a mandíbula. Não havia tempo para discussões. "Traga a tábua mais devagar", sem movimentos bruscos. Ela arrastou a madeira pela lama. A água gelada entrou em seus sapatos, mas ela não parou. Quando chegou ao lado dele, viu as abelhas agrupadas na entrada da caixa, confusas e nervosas. Sentiu um medo genuíno. O zumbido roçava seu rosto como uma advertência física. Uma abelha pousou em sua manga. Isabela ficou imóvel, contendo o impulso instintivo de sacudir o braço. "Não a espante", instruiu Adriano em voz baixa. "Se você se assustar, elas sentirão." "Então, eu não vou me assustar", respondeu ela, embora sua voz tenha saído mais frágil do que gostaria. Adriano a olhou por um breve segundo e algo em sua expressão mudou. Ele decidiu acreditar nela. Juntos levantaram a caixa o suficiente para deslizar a tábua por baixo. O peso era desajeitado. Isabela mordeu o lábio para não reclamar da dor. Uma abelha a picou perto do pulso. A dor foi viva, aguda e imediata. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. "Fui picada", disse ela entre dentes, sem soltar o peso. "Saia daqui, agora", ordenou Adriano. "Não, se eu soltar agora, a caixa cai e elas morrem." Ele não insistiu mais. Juntos empurraram a estrutura até que ficasse firme sobre a base improvisada. Depois, fizeram o mesmo com a segunda caixa. Isabela buscou palha seca e pedras para desviar o curso da água. Enquanto isso, Adriano limpava as entradas das colmeias e falava com as abelhas em um tom baixíssimo, como se as criaturas pudessem compreender a calma de um homem que dedicava a vida a elas. Quando finalmente a água parou de correr em direção às colmeias, o pátio mergulhou em um silêncio relativo. Isabela sentou-se em uma pedra tremendo de frio e adrenalina. Seu pulso ardia intensamente. Adriano aproximou-se com uma expressão severa. "Deixe-me ver isso." Ela estendeu a mão. Ele retirou o ferrão com cuidado usando a unha e depois buscou um pano molhado em água limpa. Não disse que a avisara nem que fora uma imprudência. Apenas envolveu a zona inchada com uma paciência que parecia ter exercitado muitas vezes com animais feridos. "Dói", admitiu Isabela. "Sim, as abelhas não pedem desculpas por defender a casa", explicou ele. Ela soltou uma respiração curta que quase foi uma risada. Adriano olhou para as caixas elevadas e depois para ela. "Se você não tivesse trazido aquela tábua, eu teria perdido ao menos uma colônia inteira hoje." Isabela baixou a vista. "Eu fiz o que vi que era necessário." "Nem todo mundo faz o que é necessário", ele comentou. Isabela apertou o pano sobre a picada. "Então acho que já paguei pela minha estadia desta noite." Adriano a encarou. A manhã estava apenas começando e a luz cinza caía sobre os pomares de maçãs. Leonildo apareceu na porta do estábulo, como se tivesse decidido surgir apenas quando o perigo já fora debelado. Relinchou com um orgulho descabido. Isabela olhou para o animal com cansaço. "E você, onde estava quando precisávamos levantar as caixas?" O burro moveu as orelhas
e mastigou um fiapo de palha com total indiferença. Adriano, contra sua própria vontade, deixou escapar uma risada curta. Foi apenas uma fresta em sua seriedade habitual, mas para um homem como ele representava muito. Entre na cozinha, ele disse: "Precisamos cuidar dessa mão e aquecer o corpo." Isabela quis protestar, dizer que poderia começar a organizar o armazém, mas a forma como ele falou não admitia réplicas. Não parecia uma ordem de um patrão, mas uma forma torta e sincera de preocupação. E aquela diferença, por menor que fosse, não passou despercebida para ela. A cozinha da casa principal era tão austera quanto o restante da fazenda. Tinha uma mesa de madeira maciça, um fogão de ferro fundido e panelas penduradas. Mas tudo parecia ser usado sem qualquer carinho, apenas por pura necessidade biológica de se alimentar. Adriano acendeu o fogo com movimentos práticos. Isabela ficou de pé, sem saber se devia sentar ou ajudar. "Sente-se", ele ordenou. Ele buscou um frasco pequeno em uma prateleira. Dentro havia uma pomada espessa de cheiro herbal forte. "O Teodoro prepara isso com cera e alecrim", explicou enquanto aplicava no pulso dela. "O Teodoro trabalha aqui desde que eu era um menino e não sabia distinguir uma abelha de uma mosca." Isabela assentiu, sentindo o alívio imediato da pomada. Suas mãos eram ásperas, cheias de pequenos cortes do ofício. Não eram mãos acostumadas com a ternura, mas o gesto era honesto. "Não é nada grave", ele disse. "Que bom, eu preciso das minhas mãos para trabalhar." "Todos precisamos", ele concordou. Nesse momento, um homem de bigodes grisalhos e ombros largos entrou na cozinha. Era Teodoro. Ele parou ao ver Isabela sentada com o pulso enfaixado. "Então esta é a hóspede que salvou as abelhas?", perguntou com uma voz de trovão. "As abelhas é que a conheceram", corrigiu Adriano. Teodoro deixou uma cesta de lenha no chão e observou a moça com uma mistura de curiosidade e cautela. Ela ficou quieta quando foi picada, quis saber o velho. "Fiquei quieta por fora, por dentro. Eu queria gritar", confessou Isabela. Teodoro soltou um som gutural de aprovação. "Isso já é mais do que muitos homens que passaram por aqui fizeram." Isabela sentiu um nó na garganta ser desfeito pelo respeito daqueles homens rudes. Adriano guardou a pomada e voltou-se para Teodoro. "Depois, revise o canal do pátio. Precisamos abrir uma saída melhor para a água antes que a próxima chuva venha." "Eu já vi", respondeu o velho. "E também vi que alguém andou movendo os sacos no armazém." Isabela levantou a cabeça. "Eu notei que eles estavam perto de panos úmidos. Se ficassem lá, a farinha e o açúcar iriam apodrecer com a umidade da noite." Teodoro olhou para Adriano e depois para ela. "Vejam só. Mal chegou e já quer consertar a casa toda." Isabela ficou tensa, sem saber se era uma crítica. "Não quis me intrometer onde não devia." "Não disse que estava errado", disse o velho, antes de sair para o pátio. Quando ficaram sozinhos, Isabela retirou a mão da mesa. "Eu partirei assim que a chuva parar de vez." Adriano olhou pela janela para a estrada de barro. "O caminho para Piraquara estará intransitável por alguns dias." "Eu já caminhei em condições piores", rebateu ela. "Não duvido." Houve um silêncio longo. Adriano parecia buscar as palavras em algum lugar profundo de sua reserva natural. "Tem trabalho aqui", ele disse finalmente. "Não é muito dinheiro, mas posso pagar o que é justo. Comida 1/4 seco e algumas moedas por semana. Preciso de alguém para organizar o armazém, limpar os frascos, remendar os sacos de estopa e colher as maçãs que estão caindo. E também faz falta alguém que saiba usar este fogão sem queimar o fundo das panelas." Isabela olhou para as próprias mãos no colo. A oferta era pequena, mas para ela naquele momento era um oceano de possibilidades. Como empregada, perguntou. "Como ajudante com pagamento claro", respondeu ele. "E se um dia você não precisar mais do meu serviço, me dirá de frente", insistiu ela. "Sim,
Não quero dever favores que sejam cobrados de outra forma, disse ela, com uma dureza que vinha de experiências passadas. Adriano não se ofendeu. Talvez tenha entendido exatamente de onde vinha aquele medo. Eu não cobro dívidas dessa maneira, garantiu. Isabela sustentou o olhar dele por longos segundos. Não o conheço, por isso digo agora para não haver dúvidas depois. Está bem, disse ele. Começamos pelo armazém assim que o inchaço do seu pulso diminuir. Eu posso começar agora. Você vai tomar café agora, ele retrucou. Isabela quis protestar, mas o cheiro do café fresco e um pedaço de queijo sobre a mesa a lembraram de que o orgulho também precisa de sustento para se manter de pé. Está bem, ela aceitou. Durante os dias seguintes, Isabela descobriu que a fazenda Salcedo não estava abandonada, mas estava profundamente cansada. As abelhas trabalhavam, as macieiras davam frutos, mas parecia não haver alma no processo. Isabela começou pelo armazém. Separou frascos, lavou tudo o que podia ser recuperado e jogou fora o que estava quebrado. Colocou etiquetas novas, dobrou os panos e limpou o chão, até que o cheiro de mofo desse lugar ao aroma de limpeza. Teodoro a observava da porta com os braços cruzados. Se continuar assim, eu não vou encontrar mais nada aqui dentro, reclamou ele em tom de brincadeira. Se o senhor encontrava algo nesta bagunça antes, é porque tem uma memória de elefante, retrucou ela. O velho riu. Você tem a língua afiada, padeira. Só quando sou acusada, sem motivo, respondeu ela com um sorriso. A partir dali, o respeito mútuo se transformou em uma amizade silenciosa. A cozinha foi um desafio maior, pois trazia lembranças de Dona Estela. Mas Isabela sabia que cozinhar era sua forma de dizer obrigado ao mundo. No terceiro dia de trabalho, Isabela encontrou uma cesta de maçãs murchas, perto do armazém. Não estavam podres, mas tinham marcas do tempo e quedas. O cheiro era doce e profundo. Elas vão ser usadas, perguntou a Adriano. Ele estava consertando uma ferramenta perto do estábulo. Talvez para os animais, respondeu ele sem olhar. Leonildo, que estava por perto, levantou as orelhas ao ouvir a palavra animais, como se reivindicasse seu direito legal sobre as frutas. Elas não estão ruins, disse Isabela. Apenas não servem para vender inteiras. Adriano a olhou com curiosidade. O que você quer fazer? Algo simples para não desperdiçar. Desperdício era uma palavra que pesava naquela fazenda. Naquela tarde, Isabela acendeu o fogão, descascou as maçãs. Retirou as partes machucadas e as colocou para cozinhar com um pouco de água. Adicionou uma colher de mel cristalizado que encontrara no fundo de um frasco, um pouco de canela que trazia em sua bolsa e algumas migalhas de pão duro. O perfume começou a se espalhar pela casa, saindo pelas janelas e chegando ao pátio. Teodoro apareceu primeiro. O que queimou? Perguntou desconfiado. Nada, respondeu ela. Huele a algo bom, admitiu ele. Leonildo meteu a cabeça pela porta da cozinha e empurrou uma cadeira com o focinho atraído pelo cheiro. Isabela o afastou rindo. Nada disso, isto não é para você. O burro a olhou com uma ofensa profunda. Adriano entrou logo depois e parou na porta como se o cheiro o tivesse transportado para outra época de sua vida. Isabela retirava do forno uma bandeja dourada. É um pudim de pão com maçã e mel, explicou. Usei o que ia ser jogado fora. Teodoro se aproximou e provou um pedaço. Isso está melhor do que qualquer coisa que eu comi aqui nos últimos 10 anos, declarou. Adriano pegou sua porção em silêncio. Provou devagar. Isabela esperou ansiosa. Não precisava de elogios, mas precisava saber que seu dom ainda estava vivo. Está bom, disse ele. Muito bom. Isabela sentiu um calor no rosto e voltou a limpar a mesa para esconder o contentamento. Leonildo aproveitou a distração e roubou um pedaço da bandeja que ficara na borda. Leonildo, gritou ela.
O burro recuou mastigando com uma expressão de absoluta inocência. Teodoro caiu na gargalhada e Adriano não conseguiu evitar um sorriso largo. Por alguns instantes, a cozinha deixou de ser apenas um lugar de passagem e tornou-se um lar. A ideia de misturar os produtos da fazenda começou a germinar na mente de Isabela. Se a maçã e o mel funcionavam tão bem no pudim, por que não, em um frasco, ela propôs a Adriano fazer uma experiência. Ele foi cauteloso. As pessoas compram mel puro, não misturas estranhas, disse ele. Mas estas maçãs estão caindo e apodrecendo no chão, argumentou ela. Podemos tentar apenas um frasco. Se ficar ruim, eu mesma como tudo. Adriano acabou cedendo. Isabela trabalhou naquela tarde com uma dedicação quase sagrada. Lavou o frasco, cortou as maçãs em lâminas finíssimas e as desidratou levemente perto do calor do fogão. Aqueceu o mel em banho-maria, sem deixar ferver para que não perdesse as propriedades. O primeiro frasco ficou escuro demais. O segundo, ralo. No quarto experimento, ela encontrou o equilíbrio. O sabor era uma dança entre a doçura do mel da mantiqueira e a acidez suave da maçã. Era algo que evocava memórias de infância, mesmo para quem nunca o provara. Adriano provou e ficou em silêncio por um longo tempo. Faça mais 10 desses, ele disse finalmente. Os primeiros frascos de mel com maçã foram levados ao mercado de Piraquara por Adriano. Isabela ficou na fazenda ansiosa, polindo os frascos que restavam. Quando ele voltou ao final do dia, trazia as caixas vazias. Vendeu tudo? Perguntou ela quase sem fôlego. Tudo, respondeu ele. E a dona Patrícia, que tem a banca de conservas, quer 20 frascos para a próxima semana. Isabela sentiu uma alegria que não sentia há anos. O trabalho de suas mãos estava sendo valorizado. Contudo, o sucesso trouxe consigo o peso dos olhares alheios. Piraquara era uma cidade pequena, onde a vida de cada um era escrutinada como se fosse patrimônio público. E uma moça vivendo na fazenda de um homem viúvo era prato cheio para as línguas ferinas. Isabela percebeu a mudança quando foi à cidade comprar tecidos para cobrir as tampas dos frascos. As pessoas paravam de falar quando ela passava. Mulheres apertavam o passo e homens faziam comentários de baixo calão quando Teodoro não estava por perto. Ela voltou para a fazenda em silêncio. Naquela noite, durante o jantar, ela disse a Adriano: "Eu deveria ir embora." Ele parou de comer e a encarou. "Por quê? Por que as pessoas estão falando? Estão dizendo coisas sobre mim e sobre você. Isso vai prejudicar a venda do mel." Adriano largou o talher sobre a mesa. "As pessoas sempre falam, Isabela. Elas falavam quando minha esposa Camila me deixou. Falavam que eu era seco demais para uma mulher vibrante como ela." Isabela sentiu a dor nas palavras dele. "Eu não quero ser o motivo de mais falatórios na sua vida." Adriano se levantou e caminhou até a janela. "Se você for embora, agora eles vencerão. E eu terei perdido a melhor ajudante e a melhor companhia que esta fazenda já teve." Ela ficou em silêncio, tocada pela admissão dele. "Vamos esperar até a feira de outono", sugeriu ele. "Se até lá as coisas piorarem, eu mesmo te levo até a estação de trem. Mas até lá, vamos mostrar a eles que o nosso mel é mais forte do que as mentiras deles." Ela concordou. Na semana seguinte, a própria Camila apareceu na fazenda. Veio em uma carruagem elegante vestida com sedas, que não combinavam com o barro do caminho. Ela olhou para Isabela com um desprezo mal disfarçado. "Então, esta é a nova aquisição da fazenda?" Perguntou a Adriano com uma voz melíflua. "Isabela é minha sócia no novo empreendimento", respondeu Adriano com uma firmeza que surpreendeu a todos. Camila riu, um som cristalino e frio. "Sócia. Que termo interessante para uma protegida." Isabela deu um passo à frente. "Eu não sou protegida de ninguém, senhora. Eu trabalho por cada grão de açúcar que consumo nesta casa." Camila a mediu de cima a baixo.
Veremos quanto tempo dura esse seu orgulho quando o inverno chegar e o mel acabar. Ela partiu, deixando um rastro de perfume caro e amargura no ar. A feira de outono chegou com um sol pálido e uma brisa fria. O estande da fazenda Salcedo estava posicionado perto da fonte. Isabela arrumou os frascos com etiquetas escritas à mão Miel de maçã, receita de Isabela Marval. Adriano estava ao seu lado, e até Leonildo fora levado ostentando um laço azul no pescoço que Teodoro fizera. Camila apareceu com um grupo de amigas influentes. Ela parou diante do estande e começou a questionar a higiene da produção e a procedência das maçãs. As pessoas começaram a se aglomerar curiosas pelo embate. Isabela sentiu o pânico subir, mas olhou para Adriano e viu a calma em seus olhos. Ela pegou uma colher de prata, serviu uma amostra e ofereceu a uma das amigas de Camila. A mulher provou hesitante, mas seus olhos brilharam. "É delicioso", admitiu ela para a fúria de Camila. Em poucos minutos, a multidão começou a pedir para provar. Adriano falava sobre as abelhas e Isabela sobre a alquimia do preparo. Vendiam frasco após frasco. Ao final do dia não restava nenhum. Isabela estava exausta, mas feliz. Ao voltarem para a fazenda sob o luar, Adriano parou o carro em um ponto alto da estrada. "Isabela", ele começou, "eu disse que te levaria à estação se as coisas piorassem. Mas elas melhoraram. Você ainda quer ir?" Ela olhou para as mãos, para as cicatrizes do forno e para a nova vida que construíra ali. "Eu encontrei um lugar onde as receitas não são apenas papéis, Adriano. São raízes." Ela decidiu ficar. E naquele inverno, a fazenda Salcedo não foi mais um lugar de silêncio e cansaço, mas um local de invenção e calor. A história de Isabela e Adriano nos ensina que o valor de uma pessoa não está naquilo que lhe tiram, mas naquilo que ela é capaz de reconstruir com os fragmentos que restaram. A vida muitas vezes nos empurra para caminhos que não escolhemos, nos tira o teto e nos deixa sob a chuva fria da indiferença. Mas, como Isabela descobriu as receitas da alma, são formas de não ficar sem nada. Ela não se rendeu à condição de vítima. Ela transformou maçãs machucadas em algo que o mundo desejou provar. A lição que fica para todos nós, especialmente para aqueles que já caminharam muitas léguas nesta existência, é que a dignidade não é um presente dado pelos outros, é uma conquista diária. Não importa se você perdeu sua padaria, sua casa ou sua juventude. Enquanto houver mel nas colmeias e vontade de acender o fogo, sempre haverá uma nova chance de começar. O respeito se conquista com o trabalho silencioso e com a coragem de sustentar o olhar diante daqueles que tentam nos diminuir. Adriano aprendeu que a solidão não é um destino inevitável para quem sofreu uma perda e que abrir o portão para o novo pode ser a cura para as feridas mais antigas. Muitas vezes, passamos a vida cuidando de lugares e pessoas, acreditando que pertencemos a eles, para depois descobrirmos que éramos apenas passageiros. Mas o verdadeiro pertencimento nasce da troca justa do afeto que se constrói na labuta diária e da coragem de dizer o próprio nome com orgulho. Isabela não precisou de um sobrenome importante para ser alguém em Piraquara. Ela precisou apenas da sua verdade e de um caderno de receitas manchado de gordura. Que possamos, como ela, ter a sabedoria de aproveitar até as frutas mais murchas da vida para criar algo doce, e a firmeza de ficar onde somos valorizados pelo que fazemos e não apenas pelo que temos. Ao final, o que levamos desta caminhada não são as moedas que acumulamos, mas as mãos que seguramos nos momentos de tempestade e a paz de saber que mesmo quando o mundo tentou nos soltar, nós tivemos força para nos segurar em algo maior, a nossa própria essência. Que o perfume do mel e da maçã nos lembre sempre que o outono é apenas uma estação de colheita e que o inverno, por mais rigoroso que seja, sempre guarda em si a promessa de uma primavera para aqueles que não tiveram medo de continuar caminhando um passo de cada vez em direção à própria luz.